Fala galera, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje eu vou te mostrar, preparei com muito carinho aqui uma apresentação. Vou mostrar investindo na prática como você montar uma carteira com ETFs, com renda fixa, renda variável, ações, criptomoedas, ações internacionais, fundos imobiliários, tudo mais, tá? Então é uma aula completa aqui na prática, onde eu mostro como você achar os ETFs, como você escolher os ETFs, como você montar uma carteira, como você rebalancear uma carteira e fazer seu primeiro aporte inicial, tá bom? Também mostro o meu curso por dentro, Carteira Express. Não preciso esconder de ninguém que, obviamente, após a aula aqui eu também vou dar a oportunidade de abrir as inscrições aqui para o meu curso, com a condição especial para essa turma inaugural, tá? Então vou colocar aqui na tela uma apresentação que eu preparei para vocês para nos guiar aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai falar do Carteira Express, né? E aqui você vai aprender como montar uma carteira diversificada, né, de investimentos de forma segura e eficiente em poucos minutos, mesmo que você esteja começando do zero, tá bom? E você vai aprender a montar não só uma carteira segura e diversificada, mas também criada rapidamente através do método ETF Allocation. E esse método, além de simples, ele é acessível, tá? Então, com R$ 100 você consegue comprar um ETF e começar sua carteira de investimentos, mesmo se você não tiver muita experiência no mundo de investimentos. Então, o principal ponto-chave aqui dessa metodologia e dos ETFs é a acessibilidade que ele traz para você ingressar no mundo dos investimentos, tá bom? E para quem quer essa aula, né? Essa aula aqui é para quem trabalha de carteira assinada, que tem pouco dinheiro para investir, quem está empreendendo no início de carreira, que também não tem grande patrimônio ainda, pessoas que estão pensando no seu futuro financeiro, no futuro ali, né? Querem ter uma estabilidade, querem ter uma renda passiva, querem se aposentar de forma privada ali, não depender do governo para isso, né? Para quem vive na correria e precisa de um método rápido e confiável para investir também. Então você tá na correria, não tem como analisar a ação, não sei nada do mercado, quer uma coisa que funciona rápido para investir, sentar ali meia hora por mês e puf, esse método vai fazer isso, tá? E também para você que já tentou antes e se frustrou com a complexidade do mundo dos investimentos, né? Não entendia nada que o seu gerente do banco falava, seu assessor falava, ou investiu e viu que estava perdendo dinheiro e se frustrou e decidiu não investir mais, tá? Então, para todo mundo, é essa aula aqui, tá? Então, por que eu comecei a investir, né? Quando eu tinha 19 anos, eu passei por uma fase muito desafiadora da minha vida. E meu pai, né, faliu, perdeu o negócio dele ali e foi devastador. Percebi que precisava mudar minha trajetória financeira. Meu pai tinha imóveis, tinha negócios ali, porém não tinha recursos financeiros de reserva. E aí eu comecei a buscar e estudar investimentos, comecei a buscar como é que aplicava no mercado financeiro. Comecei com Tesouro Direto, passei para ações, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, até que eu entendi como isso funcionava. Isso já faz mais de 10 anos, né? E eu tentei diferentes investimentos, me frustrei com custos altos, às vezes alguns investimentos ali, se tinha um custo alto para sair dele antes do momento. Eu não tinha clareza dos meus resultados, então eu investia sem um método, né? E aí mudei a abordagem e aí surgiu esse método que eu uso até hoje. Inclusive minha carteira é composta com base nela. E você está se perguntando talvez se investir é para você. Eu tenho aqui 8 motivos para você investir. Primeiro deles é o dinheiro parado, ele perde valor. Se você está com seu dinheiro parado na conta, ele está perdendo valor a cada dia. Você percebe isso quando você vai no mercado e cada vez a sacola sai com menos coisas. Seu carrinho tem menos coisas com o mesmo valor de dinheiro. Então, a inflação, que é a emissão de dinheiro pelo governo, vai corroendo seu poder de consumo ao longo do tempo, tá? Segundo motivo é, você vai depender do INSS? Não sei se você sabe, se você é jovem, o INSS é um esquema, maior esquema de pirâmide que existe. Você hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado. E a gente está passando por uma inversão da pirâmide etária. Antigamente a gente tinha muitos jovens na base, poucos idosos no topo. Hoje, com a tecnologia, saúde, né, na medicina ali, está se desenvolvendo muito e a estimativa de vida está ficando muito longa, então está se invertendo essa pirâmide. A gente tem uma baixa taxa de natalidade também, então tem menos jovens nascendo e mais pessoas vivendo muito. Então a pirâmide está se invertendo e a gente não vai ter jovens suficiente para pagar o INSS do futuro. Então esse sistema vai passar por várias reformas, e o que a gente vai receber no futuro desse sistema, se ele ainda existir, não vai ser suficiente para bancar nosso custo de vida lá no futuro. Outra coisa, você pode pensar que seu salário não é suficiente para investir. Como eu falei, o método de ETFs é muito acessível, então qualquer R$ 100 você consegue investir em um ETF. Então, se você tem R$ 100 sobrando por mês, já dá para você começar sua carteira aos poucos e ir aumentando esse aporte conforme você vai criando ali o hábito de investir, adequando o seu dia a dia para você investir, tá? Outra coisa, frustração com investimentos ruins. Se você
já se frustrou com investimentos ruins, o motivo para você investir através de ETFs é que é um meio acessível e seguro também de você diversificar seu patrimônio. Então, passa essa barreira aqui da frustração com investimentos ruins. Outra coisa que você tem que ter em mente é não se frustrar com o cansaço de não ver seu dinheiro crescer. Quando você começa, mesmo com pouco dinheiro, o dinheiro vai crescendo, crescendo aos poucos, e você não vai vendo muita diferença. Até você chegar no montante próximo a 100 mil reais, que vai te render mais ou menos R$ 1.000 por mês, você não vai ver muita diferença ao longo dos meses. Mas quando você chega, por exemplo, em 100 mil reais, você vai aportar, por exemplo, 500, o próprio rendimento do seu investimento já vai ser R$ 1.000. Então você vai ter mais aporte na sua carteira do seu próprio investimento, do rendimento do seu investimento, do que o seu dinheiro em si. Então começa a virar uma bola de neve ao ponto que às vezes o seu aporte fica insignificante perto do próprio rendimento daquele valor que vai se acumulando. Então no começo é frustrante não ver o valor crescendo ali, não ver você vê às vezes a rentabilidade em percentual, mas não vê em valor financeiro, mas faz parte do processo, tá? E também tem a dificuldade, né, em entender termos técnicos. Os termos técnicos servem para quem trabalha com o mercado financeiro. Então, no curso eu busco também ter uma linguagem muito acessível. Inclusive, no primeiro módulo tem lá um glossário para você entender os principais termos que eu uso lá durante o curso, porque são termos que é do dia a dia de quem investe, você vai ver na sua corretora, vai falar com o seu assessor disso. Então, não é nada difícil entender esses termos quando você começa a investir no dia a dia, tá? Outro medo, né, que as pessoas têm é de perder dinheiro. Você só perde dinheiro investindo quando você investe em produtos ruins ou que você não sabe o que você está fazendo. Se você tem um método ali, se você sabe o que produto que está adquirindo, você não perde dinheiro. Principalmente se desvaloriza a sua cota no dia a dia. Então, se você comprou um ETF a R$ 100 e ele se desvalorizou para R$ 90, você não perdeu dinheiro. A sua cota de ETF está valendo menos, mas você perde dinheiro na hora que você vende aquele ativo, perdendo aquele valor. Então, se você também está valorizando o seu ativo para R$ 120, você ainda não ganhou os 120, os R$ 20 em cima do seu 100, né? O seu dinheiro só está valorizado acima do que você comprou. Então é importante perder esse medo de perder dinheiro, né? Porque faz parte, o mercado oscila e você vai ter dias que você vai estar ganhando mais, dias que você vai estar ganhando menos ali, tá bom? E você não está sozinho, né? Então, se você está aqui, se você vai adquirir o meu curso, você vai ter um método prático ali para você investir sem preocupação. E também aqui eu vou mostrar para você como você investir, também vai ser um pontapé inicial para que você aprenda aqui a investir, tá bom? Porque o erro mais comum que as pessoas têm é investir sem estratégia. Então a pessoa, eu quero investir, vai numa caixinha do Nubank, vai num produto lá do bancão que você coloca X por mês, resgata em X anos, que você participa de sorteio e vai no ganhar não sei o quê, e você não tem clareza do que você está investindo, quanto aquilo vai te render, né? Quanto tempo você vai demorar para ter um rendimento de X valores. Então, a consequência desse erro é que você desanima, né? Você acaba desanimando, que você não sabe para onde você está indo, ou você vê você perdendo dinheiro e não sabe por que você está perdendo dinheiro, né? Então, é importante não desanimar. Com uma estratégia, você consegue manter a consistência e ir construindo patrimônio ao longo do tempo. E a solução para isso, né, é o método ETF Allocation, que é uma abordagem simples, porém segura, que ela utiliza 5 classes de ETF para ajudar você a construir uma carteira de investimento sólida, né? Então, cada classe de ETFs possui uma característica única. E aí ajuda tanto você a diversificar, quanto você reduzir os riscos da sua carteira e também ter uma maior autonomia aonde você investir seu dinheiro na hora que você estiver fazendo sua aplicação, tá? E eu vou mostrar o curso por dentro aqui também, mas antes eu vou fazer o exercício prático e explicar, né, o que são ETFs e até montar uma carteira de investimentos aqui também, simulando no site ETF Brasil, tá? Vou uma água aqui. Então, primeiro, o que que são ETFs, tá? ETFs são fundos de índice, né? São fundos de investimentos negociados em bolsa de valores, que são como se fossem ações. Eles são criados para replicar o desempenho de um índice de mercado específico, por exemplo, o Ibovespa. Então, o que acontece? O Ibovespa ele é uma cesta de ações. As principais ações do Brasil, né, estão lá dentro do Ibovespa. Então, tem Petrobras, Itaú, Vale, várias outras empresas grandes. E de acordo com o tamanho dessa empresa, ela tem um peso dentro desse índice, dessa cesta. Então, Petrobras tem mais lá, Itaú, tem pequenas empresas que têm uma pequena fatia do índice. E conforme essas empresas variam de valor, elas se valorizam ou desvalorizam, esse índice também valoriza e desvaloriza. E um ETF, ele replica
essas ações dentro desse ETF na mesma proporção. Então, quando você compra um ETF, você está comprando toda essa cesta de ações com uma única compra. E esse ETF vai variar de valor de acordo também com esse índice. Tem o índice Ibovespa, que é o do Brasil, tem o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem o Hash 11, que são de criptomoedas, tem o XFIX, que são de fundos imobiliários. Então, esses índices replicam, né, toda essa gama de ativos num único ticker. Então, em vez de você ter que escolher todas aquelas ações ou comprar tudo aquilo de forma individual, você compra num montante só. Então, o ETF é um meio de investimento, né, um veículo de investimento que facilita, né, seu investimento no dia a dia e torna mais acessível. Como eu falei, R$ 100 já consegue comprar um ETF. E se você fosse comprar uma ação de cada uma dessas empresas, você ia gastar muito mais, ia correr muito mais risco, né? Porque ao longo do tempo você ia comprando até você conseguir acumular uma quantidade expressiva, elas poderiam variar muito mais e gerar muito mais ganho ou perca também na sua carteira, tá? Então, isso é ETFs, uma cesta de ativos com várias ações ou fundos imobiliários ou criptomoedas ali dentro, e vai variar de acordo com a variação daquelas ações ou criptomoedas que estão ali dentro, tá? Passando do que são ETFs, vou falar aqui dos 5 pilares do ETF Allocation. Então, ele foi criado para facilitar a vida de quem quer investir com segurança e também de forma eficiente. Então, ele utiliza 5 classes de ETFs que se complementam. ETFs de renda fixa, para você se expor à renda fixa do Brasil, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, por exemplo. As ações brasileiras, né, como eu falei do Ibovespa, tem o BOVA 11. A fundos imobiliários, que a gente tem um XFIX. Então, fundo imobiliário tem centenas. Você consegue comprar todos com apenas uma compra do XFIX. Ativos internacionais, então, em vez de comprar ações lá fora, que você não conhece as empresas, não sabe como funciona, em vez de fazer câmbio do dinheiro para dólar, você consegue comprar as ações internacionais através do IVVB 11, tá? E também tem os ETFs de criptomoedas, onde você consegue comprar uma cesta de criptomoedas e não investir diretamente nas criptos, correndo risco ali da volatilidade de uma ou outra, tá bom? E aí, para a gente montar uma carteira, a gente tem que escolher os ETFs de cada tipo que vai compor essa carteira, né? Então, o site ETF Brasil, ele pode te ajudar nisso. Eu vou colocar aqui na tela o site ETF Brasil para a gente poder simular a montagem dessa carteira, tá bom? Então aqui, esse é o site, ETFs Brasil, então vocês podem acessar aí depois. Ele aparece com essa cara aqui, e onde a gente vai aqui é na parte de ativos disponíveis. Já vai estar selecionado aqui ETFs, né? E a gente vai começar a fazer a seleção dos ETFs que a gente quer de acordo com as classes que a gente tem lá no método do ETF Allocation. Primeiro que a gente tem é renda fixa. Então a gente seleciona aqui, é muito fácil, ó. Desmarco todos, seleciono renda fixa, né? Renda fixa, eu recomendo vocês começarem com renda fixa Selic, porque é a taxa Selic, é o pós-fixado, ele vai seguir a taxa de juros do Brasil. Então você vem aqui, ó, e seleciona Tesouro Selic, vai aparecer vários ETFs aqui, tá? O que que você tem que procurar aqui? Você tem que procurar os ETFs maiores, tá? Em valor, então patrimônio líquido, você vai vir aqui, ó. E aqui você vai ter os maiores ETFs. O que que a gente quer? Aqui a gente quer ETFs que investem no Tesouro Selic. Então o que a gente vai buscar aqui? A gente vai vir aqui, ó, a lista de ETFs vai falar aqui o resumo dele, ó. Esse aqui investe em IPCA, esse é IPCA, Tesouro Selic aqui, ó. Só que eu quero Tesouro Selic é, de curto prazo. Vamos ver aqui um. Aqui, ó. Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. Aqui é um índice da Teva, né? A gente vê a rentabilidade dele no último mês aqui, ó, 30 dias, 1,26, no último ano 12,55, nos últimos 12 meses 3,77. A cota dele aqui, ó, custa R$ 143, tá? Ele tem aqui 1 bilhão de patrimônio líquido, 15 mil cotistas, tá? Essa cota é um pouco mais cara, mas a gente tem outras cotas aqui, né? Por exemplo, aqui o BLFT 11 com o Tesouro Selic de menor prazo aqui, de R$ 100 também, a gente também pode usar ele. E a gente tem também aqui esse LLFT 11 também de R$ 106, R$ 106 a cota, também com 2 bilhões. Mas eu prefiro, pessoal, os que têm bastante cotista. Então eu prefiro aqui o LFTS 11 porque ele tem 15 mil cotistas. Isso facilita na negociação do dia a dia e tem menos volatilidade no valor dele, tá? Embora ele seja um pouco mais caro,
isso não importa, tá? Porque você está comprando o índice da mesma forma lá. O que muda do preço dele aqui é porque ele tem uma cesta com a composição um pouco diferente no questão de ter mais valor em cada cota, tá? Então, o valor do ETF não importa porque ele replica o índice, beleza? Então, LFT S11 vai ser nosso ETF de renda fixa que a gente vai alocar, tá? Como é que eu vou simular a carteira? Eu vou aqui, ó, em simular portfólio, eu vou abrir um outra aba aqui para vocês. Então, eu vou em simular portfólio. Aqui ele já vai abrir uma simulação. A data de início dele máxima é 2017, até a data de amanhã. Vou simular aqui uma carteira que a gente teria começando com R$ 1.000, tá? R$ 1.000, tá? Com um aporte de R$ 500 mensais. Olha, ele já tá até aqui, ó. Ele já é tão famoso e indicado que já tá até aqui. Então, o que que é importante? Nos ETFs a gente tem que definir os pesos de cada um. Então, quanto que eu vou ter de renda fixa, percentualmente? Quanto que eu vou ter de fundo imobiliário? Quanto eu vou ter de ação internacional, de criptomoeda, de ações internacionais? Isso vai depender do seu perfil. Também mostro isso lá no curso, como você fazer um teste do seu perfil e descobrir se você é conservador, moderado ou arrojado, tá? E dentro da distribuição da carteira que eu mostro lá no curso também, eu mostro quanto que você deve ter no máximo de cada classe de acordo com o seu perfil. Isso é muito importante. Porque se você é conservador, você não vai querer tanta volatilidade. Você vai querer alguma coisa mais estável. Então é importante você não colocar muito em criptomoeda, muito em ativos internacionais e buscar uma maior distribuição em renda fixa. Então a pessoa conservadora vai ficar aqui, por exemplo, com 35 a 40% em renda fixa, tá? Importante, tá? Um disclaimer aqui. Uma pessoa conservadora, ela não costuma investir em renda variável, ela busca muito renda fixa, tá? Porém, o método de investir em ETFs aqui que eu trago para vocês, ele é um método que usa cinco pilares, onde se expõe a criptomoeda, se expõe a renda variável. Então, eu tento fazer uma alocação que seja mais tranquila aqui para o conservador e também uma mais ali, digamos assim, apimentada para quem é arrojado, tá? Mas, via de regra, quem é conservador, você vai ver no perfil lá da corretora, você não investe em renda variável, tá? Mas você vai ter um método, você vai estar ciente do que você vai estar fazendo, então você vai estar mais seguro de fazer isso. Então, eu vou deixar aqui 35%, 40% eu vou colocar aqui para renda fixa, vou colocar aqui 15% para ações brasileiras, 20% vai ser para fundos imobiliários, que é mais estável também, 15% para 20% para ações internacionais, que também é mais estável devido ao dólar, e 5% para cripto. Então atingimos 100% aqui numa simulação. Eu já tenho o LFTS 11 para renda fixa, ele replica o Tesouro Selic, tá? A gente vai escolher agora um ETF para ações brasileiras. Vamos lá para ações brasileiras. Eu venho aqui, ó, desmarco aqui e coloco ações. Ações brasileiras, como eu falei, eu indico vocês começarem, para ficar mais simples, com o Ibovespa. Então você vem aqui, digita Ibovespa nos índices. Opa, Ibovespa nos índices. Seleciona aqui Ibovespa. Você vai ver aqui os principais ETFs do Ibovespa, tá? Novamente, recomendo vocês pegarem o maior em valor patrimonial, né? E o maior em número de cotistas. Aqui é o BOVA11, bem conhecido também, tá? Então eu vou lá, vou lançar na minha simulação. Aqui eu vou ter 15% em ações brasileiras. Eu vou colocar BOVA11. Ele vai carregar aqui. Pronto, o BOVA11. Próximo que a gente vai pegar, fundos imobiliários. Mesma coisa, pessoal. Aqui, ó, é muito simples. O pessoal dificulta muito a vida, mas é muito simples. Venho aqui. Aqui no caso não preciso nem filtrar, porque na parte de fundos imobiliários eu só tenho dois índices. Então eu vou pegar aqui o índice XFIX 11, porque ele é o mais famoso, é o que tem maior cesta de ativos imobiliários, tá? E vou colocar lá na carteira. XFIX 11. Fora do Brasil, a parte de ETFs é muito mais desenvolvida aqui no Brasil. A gente está começando agora esse mercado aqui. Então lá fora do Brasil tem muito ETF. Tem mais de 3 mil ETFs lá nos Estados Unidos. Então na parte de REITs, que chama, que são os imóveis lá, tem muito mais fundos imobiliários, tá? Agora vamos para a parte de ações internacionais. Aqui é a mesma coisa, tá? Para poder selecionar. Eu venho aqui, ó, ações internacionais. Aqui a gente falou do S&P, né? Então vou recomendar aí para vocês também para começar. Pegar aqui o S&P 500.
Aqui são as maiores, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? E o maior também, mais famoso, IVVB11. Ele já é um índice com a cota mais cara. Eu já peguei esse cara aqui por R$ 100 na pandemia. Hoje ele tá 398, então ele quase que quadruplicou aí de valor. E eu também ganhei um dinheiro em cima disso aí. Então vamos colocar ele aqui na carteira. Simulação, vamos vir aqui. IVVB11. Tá aqui na carteira. E o último, criptomoedas, né? Então a gente vem em alternativos, tá? Criptomoedas, outras coisas são classificadas como alternativos. E aqui a gente vem para Bitcoin. A gente vai achar aqui, marcar todos. O índice mais famoso que a gente tem de bitcoins é o Hash 11. Vocês vão ver que ele está em queda aqui porque a gente teve uma grande queda agora de criptomoedas e a principal posição dele é em Bitcoin. Mas isso é um sinal bom, que é uma ótima oportunidade para entrada agora, tá? Nesse índice. A cotação dele tá R$ 65 aqui por cota e tende muito a subir agora o Bitcoin. Inclusive, eu tô para fazer compras de Bitcoin para minha carteira. Então a gente vai colocar aqui Hash 11. Ele não tem só Bitcoin, tá? Ele tem Ethereum, tem vários ativos. Então é importante que você diversifique. Opa, selecionei o índice BIT. O BIT, ele é só Bitcoin. Eu recomendo o Hash para começar porque ele é menos volátil, porque ele tem mais ativos, né, do que somente o Bitcoin, tá? Então começamos aqui. Então aqui a gente tem ali uma carteira inicial para você investir, né? Sugestões de pesos aqui também, mas é importante você entender seu perfil, você entender se você é conservador, arrojado, moderado, entender bem o que é ETF, o que cada ETF desse aqui tem dentro, tá? Você consegue, ó, clicando aqui, entrar dentro do ETF, explorar lá. No curso eu explico também como você olha isso aqui, analisa cada índice desse aqui, tá? Mas aqui ele mostra o que que tem dentro desse ETF, quais são os ativos que tem lá dentro, né? Tem todos os detalhes aqui. Você vai pegar, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui para vocês o BOVA. Deixa eu pegar aqui o BOVA 11. Aí não vai parecer que eu tô filtrando. Apareceu sim. BOVA 11. O BOVA 11 ele tem todas as ações do Ibovespa, né? Então aqui, ó, mostra todos os detalhes, taxa de administração, o que que é o BOVA 11, ó. Explica como ele é composto. Então é importante você ler aqui e entender o que que você está fazendo com o seu dinheiro, onde você está colocando, você vê a rentabilidade dele aqui. Aí você vê aqui, ó, que eu falei, Vale, ó, 12%, Itaú 7%, 7,99%, Petrobras, Eletrobras, Bradesco, Petrobras, é... Itaúsa aqui, ó, BB Seguridade. Então você vê aqui, ó, todas essas ações estão dentro do índice. Então você comprando o BOVA 11, em vez de você comprar cada ação dessa, você está investindo em todas elas de uma vez, tá? Então, é muito legal isso aqui. E aí a gente vai simular agora isso aqui, só para vocês terem uma visão, tá? Não se apeguem a isso. Isso aqui é uma ferramenta que o site ETFs Brasil traz, mas para você terem ideia ali. Então, investindo R$ 1.000 iniciais e R$ 500 por mês, ali em 4,6 anos você teria R$ 3.723, tá? O interessante aqui é que ele mostra que você economizou em taxa de administração, que seria você investindo atrás de fundos tradicionais do mercado, mais de R$ 1.600. Ele mostra toda a sua carteira aqui que você teria, ó. Com essa carteira você investe em tudo isso. Imagina se você tivesse que escolher isso aqui de forma unitária, cada coisa disso aqui. Fora que aqui, ó, ele tá mostrando esse S&P 500 aqui, isso aqui tem 500 empresas aqui dentro, tá? Que são dos Estados Unidos. Ele não mostra cada uma porque é um índice internacional. E aqui você vê retornos anuais, né, de cada simulação. E aqui você consegue ver a rentabilidade da sua carteira versus Ibovespa. Então você vê aqui, por exemplo, ó, que a carteira, mesmo conservadora, com 40% em renda fixa, ela rendeu acima do Ibovespa. O Ibovespa está aqui com 157 mil pontos e sua carteira conservadora com 159 mil pontos. Então você vê que mesmo você investindo de forma conservadora, com a renda, muita parcela em renda fixa, você consegue ganhar da renda variável por causa dessa composição de carteira que você tem, tá? Então, essa é a carteira que a gente sugere no Carteira Express. Não essa carteira específica, lá eu mostro uma variedade de ETFs para vocês, eu mostro como é que você vai compor esses percentuais para cada perfil, tanto o mínimo que você vai ter em cada classe, quanto o máximo que você vai ter em cada classe, tá? Mas você já entendeu aqui o que é um ETF, né?
como é que é essa metodologia, os 5 pilares que ela utiliza e como você faria ali a escolha de ETFs, né? Como você acha esses ETFs, como você simula uma carteira aqui e você poderia agora começar comprando, por exemplo, o ETF, o FTS11, que investe em renda fixa e ir comprando sua carteira aos poucos, entendendo um pouco mais aí ao longo do tempo, né? Ou fazendo o curso e conseguindo já montar sua carteira aí a partir do primeiro módulo, tá bom? E também queria mostrar para vocês, né, que a gente tem dentro do curso, uma planilha. Então, essa planilha aqui, o que que ela faz? Você coloca aqui aqueles percentuais de peso que a gente define, e ela vai calcular para você, por exemplo, quanto que você vai ter que ter em cada classe. Então, se eu colocar aqui que eu tenho R$ 2.000 para investir, ela vai falar para você aqui, ó, quanto que você vai colocar em cada classe. E você vai alimentar em cada aba dela aqui os ETFs que você vai colocar, quanto você pagou, a quantidade que você comprou, e ele vai te dar o valor investido e ele atualiza de acordo com a B3 aqui. Então aqui tem uma fórmula que ele puxa direto do mercado e vai te trazendo uma visão de dashboard, né, do valor que você investiu versus o valor que você tem atual. Então aqui se alimenta essa planilha e você consegue ir rebalanceando. Então, Douglas, eu quero colocar agora o que eu tenho na minha carteira lá, que é R$ 1.500, vou colocar mais R$ 500 agora. E vai te mostrar exatamente aqui, ó, aonde você investir, né, mais dinheiro, onde está mais compensada a sua carteira. Isso evita que você tenha que ficar pensando onde eu coloco esse dinheiro, porque aqui você rebalanceia a sua carteira de acordo com o que está mais barato. Então, o que caiu de valor, você vai automaticamente investir rebalanceando sua carteira e evitando perder dinheiro. Então, essa planilha aqui de rebalanceamento, eu explico como se alimentar ela, como você montar sua carteira, usando ela e tudo, e como você rebalancear mensalmente sua carteira também lá no curso, tá? Não dá pra explicar aqui, obviamente, que a gente tem pouco tempo, mas já é um norte pra todo mundo aqui entender como é que funciona esse dia a dia quando você investe. Você monta a carteira aqui, aí você vai lançar aqui quanto você quer aportar, ela vai te dar quanto você vai colocar em cada classe de ativos. Você vai investir, vai atualizar ela aqui, ela já vai te dizer como sua carteira tá percentualmente aqui, ó. Você vê quanto tem de internacional, quanto tem de FIs, quanto tem de ações, quanto tem de renda fixa, quais são os valores que você investiu, quanto que você tem agora, que você já vê sua valorização ali, ó. Você vê que valorizou um pouquinho aqui, né? Então essa planilha é muito legal. Eu disponibilizo ela para vocês também, tá? Que mais que eu quero mostrar para vocês aqui? É, Eu também mostro lá no curso a ferramenta Investidor 10, né? Então, eu utilizo essa ferramenta e eu mostro como vocês cadastrarem sua carteira nessa ferramenta para vocês acompanharem no dia a dia, irem vendo ali a rentabilidade e conseguirem acompanhar ali sua carteira, tá? Então, você consegue colocar seus investimentos aqui, lançar eles aqui, ó. Aqui é uma das minhas carteiras, né? Eu tenho aqui ações, fundos imobiliários, eu tenho ETFs internacionais, né? Então, aqui é diretamente em dólar, né? Então, tem uma carteira um pouco mais diversificada, porque é um pouco mais avançada. Mas, por exemplo, a carteira do meu filho Rafael, que tem apenas 10 meses, né? Ela utiliza, deixa eu clicar aqui. Ela utiliza somente ETFs. Então, ela está composta conforme eu mostrei para vocês. Tem mais ETFs do que eu mostrei, porque ela está já mais diversificada. Mas eu tenho aqui, ó, IVVB11 que eu falei, o XFIX, o BOVA11, ó, o Hash11 que eu falei. Aqui é o China 11, já é um pouco mais diversificado. Então, você lançando os seus investimentos nesse aplicativo, você consegue acompanhar no dia a dia. Ele também tem o app mobile, você vê também via web aqui. E é legal para você consolidar e ter mais de uma carteira. Se você quiser montar carteira como eu montei aqui pro meu filho, você consegue ir lançando de forma separada aqui essas carteiras, tá? Também tem a do Arthur aqui. Então, é um aplicativo que eu também mostro para vocês como mexer lá no curso, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês agora aqui, que eu já mostrei como compor uma carteira, um pouco do curso por dentro, tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona a mecânica aqui, essa é a cara do curso quando você entra, tá? E aqui eu tenho os módulos do curso. Então, eu tenho o módulo Comece por aqui, né? Aqui eu tenho uma aula de boas-vindas. Aqui eu tenho um mapa mental onde eu te mostro como estudar o curso, quais são os módulos, quais são as aulas, né? Colocando aqui mais para frente para vocês verem. Aqui você tem uma noção de qual aula vai ter o que de conteúdo. Então eu te explico para você não ficar perdido ali no curso, tá? Também tem aqui a questão dos materiais. Eu te falo que os materiais vão estar embaixo de cada módulo, o e-mail de suporte, o glossário aqui para vocês terem os termos mais usados e entender um pouco dos jargões que a gente usa aí no dia a dia do mercado financeiro.
O módulo um que é o mais importante aqui, que é o coração do Carteira Express, onde você vai entender o que são ETFs, os 5 pilares, como montar a sua carteira de investimentos. A gente vai definir aqui também qual vai ser a distribuição da sua carteira. Eu mostro na prática você investindo aqui os primeiros passos para fazer seu aporte. Eu mostro comprando na prática no aplicativo da corretora como você compraria também os seus ETFs, tá? E aqui você sai com sua carteira de investimentos montada, tá? Então, a partir desse módulo aqui, você já tem toda a sua carteira de investimentos montada, sua planilha de investimentos alimentada. E eu faço tudo isso na prática, mostrando a tela com a planilha, mostro o site FTX Brasil, a gente simula todos aqueles perfis, moderado, conservador, arrojado também, tá? E a gente tem o módulo 2 que é a parte do hábito de investir. Então a gente montou a carteira, não para por aí. Agora a gente vai falar de como a gente mantém essa regularidade no investimento, como a gente calcula o aporte ideal mensal. Então você vai ter uma planilha aqui que você vai calcular como que você vai definir com base no que você quer lá no futuro em valor, quanto que você vai aportar mensalmente para chegar naquele destino, né? Eu mostro isso também aqui. A gente tem a parte de gestão dinâmica de portfólio. Então aqui é onde eu mostro aquela parte aqui, ó, planejamento para você ter X de patrimônio quando se aposentar, quanto você precisa aportar para aquilo. Então é uma planilha bem legal aqui que eu também disponibilizo para vocês, explico como preencher. Tem aqui a parte de rebalanceamento, onde eu explico como rebalancear sua carteira, né, com aquela planilha lá, como usar aquela planilha, como expandir sua carteira de forma segura, porque eu tenho aulas bônus aqui de como investir em ações e fundos imobiliários de forma individual, né? E depois de tudo isso, já conseguiu montar sua carteira, já sabe como calcular seu aporte mensal ideal, você vai ter as aulas bônus aqui, que são cruciais também, tá? Porque nessas aulas bônus aqui eu mostro como você montar a sua reserva de emergência da forma correta. Eu mostro aqui como se fazer o cálculo para sua reserva de emergência. Eu mostro aqui também uma aula com a planilha de aposentadoria, como você calcular quanto você precisa de patrimônio para se aposentar com a renda que você quer, quanto você precisa aportar e por quanto tempo. Então, a partir daí, você consegue ir balizando. Eu quero me aposentar, Douglas, com 20 mil de renda mensal, então preciso de X de patrimônio. E eu vou investir R$ 1.000 durante tantos anos. Aí você vai achar que está muito longe. Aí você vai se é, forçando ali a aumentar seus aportes. Então é importante você ter um plano traçado para onde você quer chegar e em quanto tempo, né? E aí você tem também aqui uma outra aula que é consolidando seus investimentos naquele aplicativo que eu mostrei para vocês. Uma aula muito importante aqui também que eu tenho é de controle de orçamento. É a mesma planilha que eu uso no meu dia a dia, eu e a Bárbara usamos, tá? Para controlar nosso orçamento pessoal familiar. Aqui é onde você vai lançar suas receitas, suas despesas, onde você lançar seus investimentos, os seus gasto com lazer. Aí você vai ter uma noção de fato quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você está investindo mensalmente. Isso é importante para você começar a enxergar gastos que você tem no dia a dia que você não enxergaria normalmente, né? Então, ela vai te trazendo uma clareza e vai te ajudando ali a aprender a separar mais dinheiro para investir. E isso vai ajudar você no dia a dia ali a cortar custos que você não devia ter e também a conseguir estipular metas para viagens, por exemplo, troca de carro, como tem aqui, como eu coloquei aqui no exemplo, ó, reserva de emergência, aposentadoria. E as aulas legais também que tem aqui são duas aulas bônus. Uma de análise fundamentalista de ações, né? Onde você vai conseguir aqui fazer uma análise detalhada de ações. Então aqui seria para você, Douglas, já comprei a carteira de ETFs, já tenho aqui meus ETFs, mas agora eu quero comprar aquela ação específica ali. Quero entender como eu analiso aquela ação. Aqui você vai entender como você analisar uma ação, todos os detalhes dela, todos os indicadores. Eu mostro aqui uma aula de meia hora aqui, onde você vai entender como comprar uma ação de forma individual, de forma segura, com uma análise fundamentalista. E eu também faço isso para fundo imobiliário, né? Então também você vai entender aqui como comprar fundos imobiliários de forma é, com uma análise fundamentalista, onde você vai ver os indicadores e entender se aquele fundo imobiliário está caro, se aquele fundo imobiliário está barato, e entender tudo sobre fundo imobiliário, tá? E e esse aqui é o curso por dentro. Então, esses são os bônus. Então, tem aqui montando a reserva de emergência, plano para aposentadoria, consolidando seus investimentos no aplicativo, o controle de orçamento familiar,
a análise de ação e a análise de fundo imobiliário, né? Então você consegue montar a carteira de ETFs e ainda ter toda essa gama de bônus ali, conseguir controlar seu orçamento e também ir se aventurando um pouco nas ações e nos fundos imobiliários de forma individual até chegar numa maturidade ali para ter uma carteira, como eu mostrei ali para vocês, a minha, que é bem diversificada aqui, a do Arthur, por exemplo, ó, tem ações, tem fundos imobiliários, né? Além de tem 10 ETFs aqui na do Arthur também, ó, tem bastante ETFs na do Arthur também, tá? Então eu utilizo ETFs, mas como eu já tô um pouco mais habituado, também já faço outras estratégias de investimento, tá? Então, essa é a estratégia que tem por dentro do Carteira Express, que eu mostrei para vocês. A gente utiliza os ETFs com esses 5 pilares e compõe a carteira, tá? Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Então, você agora tem que fazer é definir o valor de seu aporte inicial. Então, você vai definir os pesos de cada tipo de ETFs na sua carteira, vai definir quais ETFs, lá como você no ETF Brasil, que você vai aplicar, e vai definir quanto você vai aportar inicialmente. Vou começar com R$ 1.000. Então, você vai colocar 40% de R$ 1.000 em renda fixa, R$ 400. Vou colocar 20% dos R$ 1.000 em ações, vou colocar R$ 200, obviamente. Então, você vai fazer essa conta percentual com o seu aporte inicial e vai comprando esses ETFs com esse valor. E aí, mensalmente, você vai fazer o rebalanceamento para manter essas proporções, tá? Como eu falei, lá no curso a gente tem uma planilha, eu mostro para vocês como manusear ela, mas você também pode fazer isso de forma manual aí, fazendo a conta de quanto você tem, quanto você quer aportar. Então, tenho R$ 1.000, agora eu vou ter 1.500. Você faz a conta percentual para manter esses pesos, tá? Na sua carteira, beleza? E agora, pessoal, chegou o grande momento, né, de falar aqui, de fato, do curso Carteira Express, o que que eu tenho para oferecer para vocês, tá? Então, o curso Carteira Express, o acesso vitalício para ele custa R$ 97, tá? A mentoria com um encontro, ela custa R$ 197. Deixa eu colocar no modo apresentação para ficar melhor aqui. Então, a mentoria, ela custa um único encontro, R$ 197. As 3 primeiras pessoas que compraram carteira Express nessa turma de lançamento, elas vão ter duas mentorias no valor de R$ 394. O curso Carteira Express vai ser vendido por R$ 397 depois dessa turma de lançamento inaugural, tá? E isso tudo daria um total de R$ 691. E também você vai ter acesso vitalício nessa turma inaugural também à comunidade de geração de investidores. Isso não é vendido, tá? Então, esse acesso vitalício, ele vem também como um bônus aqui para essa turma inaugural do Carteira Express, tá? E somente nessa turma inaugural, o Carteira Express vai estar sendo vendido por 297. Então você vai investir 297 e esse preço nunca mais vai ser divulgado, tá? Então você vai ter acesso vitalício ao curso. Então todas as atualizações, eu vou fazer lives quinzenais para os alunos, onde a gente vai explorar ETFs ali individualmente, vou tirar dúvidas. A gente vai ter o grupo no WhatsApp para alunos, tá? Vai ter a mentoria individual para os 3 primeiros, como eu falei. Então vai ter duas mentorias, são 2 mentorias de 1 hora que a gente vai ter aí somente para os 3 primeiros que comprarem o curso, tá? O acesso vitalício à comunidade de investidores e 90 dias de garantia total ou o seu dinheiro de volta. Então eu confio tanto nesse método, pessoal, que se em 90 dias você comprou o curso, você estudou, você investiu, você achou, Douglas, eu não sei, isso não serviu para mim, isso tá errado, isso não funciona, eu devolvo o seu dinheiro na hora sem perguntar, tá? Eu não preciso que você fique frustrado aí, fique achando que você perdeu tempo e dinheiro. Então eu devolvo o seu dinheiro a garantia total de 90 dias, porque eu confio no que eu vou estar te ensinando. Eu sei que tem muito mais valor agregado lá do que 297. Essa turma inaugural vai ter esse valor, depois vai ficar por 397 e não vai ter acesso vitalício, não vai ter mentoria, não vai ter acesso vitalício à comunidade de geração de investidores, tá bom? Então essa é a oferta que eu tenho aqui por Carteira Express para hoje, tá? E eu vou estar mandando lá no grupo o link para inscrição, beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido aí como funciona o Carteira Express, que tenham entendido como comprar ETFs, o que são ETFs, como você monta uma carteira, né, de forma simples. Vocês viram lá o aplicativo do Carteira Express para usar, o site ETFs Brasil, é tudo muito fácil. A gente complica às vezes porque a gente não tem acesso a esse mundo e o pessoal também que ensina quer vender um curso de R$ 2.000, tudo super aprofundado, onde vai te ensinar a ser um especialista enquanto você só precisava dar o pontapé inicial. Então, esse curso veio para isso, essa metodologia veio para isso, para você que está começando a dar o pontapé inicial no mundo dos investimentos, tá bom?
Então é isso, eu vou estar mandando um link lá no grupo para quem quiser adquirir e sejam muito bem-vindos aí quem embarcar comigo nessa e quem não for também, tá aqui, acompanha meus conteúdos aí, eu vou estar divulgando sempre muito conteúdo que vai servir para você começar aí mesmo sem ter muito dinheiro para investir, beleza? Valeu, galera, e tchau.